Ei. Queridos, tudo bem? Bom dia, que a graça de Jesus, a comunhão do Pai estejam sempre conosco. Mais um domingo abençoado, de sol, sobretudo aquecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Seja muito bem-vindo, vamos adorar e bendizer o nome santo e poderoso do Senhor. Você de casa também que nos acompanha pela internet, seja muito bem-vindo também. Compartilhe esta live, esse culto, para que outras pessoas também tenham o privilégio de adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Te convido a ficar em pé, amado irmão. Vamos orar e logo em seguida darmos continuidade ao nosso culto em adoração ao Senhor. Igor, ore para nós, por favor. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, graças lhe damos, ó Deus, por estarmos aqui nesta manhã reunidos, Senhor, em Teu nome, Pai. Desde já, meu Pai, toma o primeiro lugar desse culto, meu Deus, fala nessa manhã os nossos corações, que nós possamos, Senhor, estar Te adorando, Senhor, agradecendo a Ti, ó Pai, pelas bênçãos, Senhor, a qual Tu tem nos dado, meu Pai, e que Tu possa, Senhor, trazer aqueles que ainda não chegaram, Senhor, para a Tua casa, ó Deus, e que possamos juntos, Senhor, estarmos nos alegrando, cultuando a Ti, ó Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Acompanhe, por gentileza, a leitura em Salmos. Faremos algumas leituras dos versículos passados e logo em seguida cantaremos ao Senhor. Leitura bíblica alternada em Salmos. A congregação começará no Bendigam o Nosso Deus, tá bom? Depois todos juntos leremos o Louvado seja Deus. Acompanhe, por gentileza, a leitura. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. A congregação, bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Todos juntos, bem bonito. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Aleluia. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Vamos louvar ao Senhor com nosso coração grato, porque Ele atende as nossas orações, recebe no seu alto e sublime trono. Vamos cantar e contar desta maravilhosa graça, graça que nos alcançou, dia após dia, tem nos sustentado e assim permanecerá até a volta do Senhor. Louve o Senhor, maravilhosa graça.
a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Esse é o Senhor que nós adoramos e servimos, queridos. Louve o Senhor. A sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. De toda honra, de toda adoração. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então diga com convicção, diga: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Você crê nisso, querido? Você de casa também crê nisso? Então diga com mais convicção: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça, seu infinito amor. A cruz que era para mim, que era para você, querido, Ele levou sobre si todo o nosso pecado e nos reservou, nos deu de presente poder ter acesso ao trono, não por nosso merecimento, mas por amor ao Senhor. Ele que está sentado no alto do trono, de onde vem julgar a terra, julgará tudo com justiça. Pela infinita e maravilhosa graça, nós, o seu povo, estaremos com Ele, adorando, bendizendo e exaltando o seu santo nome. Aleluia, glorifica ao Senhor, querido. Adore. Obrigado, Senhor, por esta tão incrível e maravilhosa graça que nos alcança todos os dias. Cada vez que a gente pensa na graça, a gente não somente pensa na graça como poder, como majestade, como soberania, isso também, claro. Mas graça é tudo que o Senhor é
através de sua incrível e maravilhosa graça, nos chamou para estarmos com Ele. Para estarmos com Ele adorando e bendizendo o seu santo nome. Rompa sempre em fé, crendo que a nossa vida é sempre para adorar e bendizer ao Senhor. Que a nossa vida seja sempre para o melhor. E que o sol aqueça todo o nosso viver. E até o dia que estivermos com o Senhor, pois fomos alcançados por essa incrível e maravilhosa graça, lá adoraremos ao Senhor para todo sempre. Louve ao Senhor, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, O Senhor, tu me dás a chance de crescer certamente pouco são nesses momentos mais. de provação que nós crescemos, querido. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores Nunca. que o meu Deus. Nunca será. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Diga, Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Por isso, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos mais uma vez? Cada vez que a minha fé é provada, Cante ao Senhor com convicção, querido. tu me dás a chance de Cada crescer dia, pouco cada dia um novo mais. recomeço. Cada manhã um As novo recomeço. montanhas e vales, desertos e mares Que que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Você crê nisso, querido? Então ouve. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer,
certamente vou lutar e vencer, querido. Nós vamos lutar e vencer. No Senhor somos mais que vencedores. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode adorar o Senhor, querido. Cada dia vamos vencer, cada dia vamos vencer. Vamos lutar sim, vamos lutar, muito vamos lutar. Mas venceremos porque assim diz o Senhor. E nele, somente nele, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia. Queridos, ainda em pé, nós teremos um momento missionário. Nós temos agora, no mês de março, começando hoje, o início da campanha de missões mundiais para 2022. Viva a compaixão. Vitor vai colocar aí para nós. E o tema, queridos, está em Gálatas 2:20. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler todos juntos, mais uma vez? Tem como projetar aí, querido, por favor? Bem bonito. Vamos lá? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos aprender, queridos. O tema e o hino de missões mundiais de 2022. Viva a compaixão. Tem como título, Teu Reino Vem. E diz assim, ó. Vamos começar pelo coro? Diga assim, ó. Teu reino vem, sobre nós ele vem, para sempre Jesus reinará. Das nações ele é rei, não há outro igual, para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Vamos mais uma vez o coro, mais uma vez. Teu reino vem, sobre nós ele vem, para sempre Jesus reinará. Das nações ele é rei, não há outro igual, para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Direto como agradecer. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem, sobre nós ele vem. Acompanhe a letra, querido. Sempre Jesus reinará. Das nações ele é rei, não há outro igual, para sempre eu vou
Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem. Para sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Somente as vozes, teu reino. Teu reino vem sobre nós, Ele vem. Para sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei. Jesus é rei. Jesus. Jesus é rei. Jesus é Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nosso tema, nossa divisa e o cântico também, Teu Reino de Missões Mundiais 2022. À noite, queridos, repetiremos e durante todo esse tempo, até o término da nossa campanha, cantaremos esse lindo cântico em nome de Jesus. Queridos, acompanhe por gentileza lá no nosso telão o hino de número 560. Olhando para Cristo. Enquanto estivermos adorando ao Senhor com este hino, você vai dizimar e ofertar ao Senhor com alegria. Depois de sermos encorajados com esse lindo cântico, que hoje nós temos em nós a marca do Senhor, e aquele que tem a marca do Senhor, ele faz sempre e caminha sempre na direção que o Senhor nos dá. E com alegria vamos dizimar e vamos ofertar, obedecendo esta ordem do Senhor. Vamos dizimar e ofertar com alegria. Sabemos que durante esse mês, as nossas ofertas, como diz o nosso pastor, precisam ser um pouco mais expressivas, porque elas serão repassadas para missões. Então, oferte e dizime com alegria, obedecendo esta ordem do Senhor. Enquanto cantamos esse lindo hino, olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio. Nós sabemos em quem confiamos, pois na rocha estamos firmados no Senhor e pelo Senhor. E celestes bênçãos, muitas bênçãos, irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da nossa salvação. Prossigo para o alvo, pois avisto soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, hein? Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na
toda a salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus que me revestou do poder do meu Senhor para sempre com todo amor. Aleluia! Para servi-lo com todo ardor, olhando para Cristo, grande autor da nossa salvação. Certamente as bênçãos muito gloriosas cantaremos, e felizes, assim continuaremos cantando, avançando no Senhor. Aleluia! Feche os seus olhos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Rosiane, ore por favor. Senhor Deus, meu Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem concedido ao teu povo. Obrigada por todos aqueles que hoje puderam ofertar, puderam entregar ao Senhor aquilo que te pertence. Obrigada por aqueles que puderam trazer os alimentos. Muito obrigada, Senhor, pela vida daqueles que têm contribuído na sua casa. O teu reino tem crescido, temos sido fortalecidos pelo Senhor para a continuidade da tua obra nesse lugar. Que o Senhor abençoe também a vida de todos os que estão aqui, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão nesse momento em busca de um trabalho, em busca de um emprego. Que o Senhor venha também abrir as portas e venha abençoar o teu povo em tua casa, ó Pai. Nós agradecemos por este momento, por estarmos juntos aqui em comunhão, agradecendo ao Senhor, louvando, engrandecendo ao Senhor em tua casa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar, queridos. As nossas crianças, vamos para o culto infantil, radicais também. Não esquecemos de vocês, viu? Aprender mais e mais do Senhor, adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Momentos maravilhosos na presença do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar, estenda suas mãos aqui para as nossas crianças. Gênesis capítulo 4, por gentileza, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Iremos observar até o versículo 7. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 7. Antes de ministrar a palavra, quero enfatizar a você, querido irmão, a você, querida irmã, o nosso procedimento com relação à não obrigatoriedade do uso da máscara em lugares fechados e abertos. Você tem ciência que no nosso município os cidadãos podem agora andar sem a máscara. E há normas específicas quanto a esse decreto.
A minha orientação enquanto pastor dessa igreja é a seguinte: todos aqueles que se sentirem confortáveis, mais seguros com a máscara, que permaneçam com a máscara, tá? Agora, os idosos e todos aqueles que têm alguma comorbidade, a minha orientação é que vocês não abandonem a máscara. Não apenas no momento do culto, mas em todos os setores públicos, meio de transporte, agências bancárias, enfim, não abandonem, tá? A pandemia ainda não terminou. E quem não é vacinado precisa ter cuidado ainda redobrado, né? Quem optou por não se vacinar. Então, permaneçam, por favor, com a máscara. Nos cultos, nas celebrações, vocês percebem que há espaço suficiente para que o distanciamento físico seja mantido. Então, você pode escolher um banco, ficar sozinho, ou ficar com uma outra pessoa, né? Mesmo que não faça parte da sua família, ficar distante, 2 pessoas no banco, enfim. Tem como a gente manter aí o distanciamento social, tá legal? Mas a minha orientação é essa: idosos, aqueles que têm alguma comorbidade, alguma vulnerabilidade respiratória, principalmente diabéticos, tá bom? Em nome de Jesus, eu espero que vocês tenham sempre saúde, mas não se descuidem, tá bom? E eu não posso, nesse instante, como pastor, dizer que todo mundo tem que ficar com máscara nas celebrações, até porque, até o presente momento, estamos cumprindo, né, a legislação do município, do Estado, à luz da ciência. Então, mantendo o padrão, mantendo a coerência. É possível que o município mude de opinião e volte a determinar o uso de máscara? É possível mesmo, tá legal? Mas, por enquanto, estaremos assim, ok? É isso. Aqueles que estiverem resfriados, questão de bom senso, não venham à celebração, né? Quem estiver gripado, aliás, quem está gripado não vem mesmo à celebração, vai estar na cama, porque gripe deixa a gente de cama, né? A gente faz uma confusão aí com gripe e... eu estou gripado. Você não está gripado. Se estivesse gripado, você estaria na cama, hospitalizado. Não está resfriado, né? Pode preceder uma gripe. Então, está resfriado? Não vem à celebração, tá legal? É uma questão aí de bom senso. Vamos lá, de preservação à vida, sobretudo, né? Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 7. É uma breve reflexão, pois logo a seguir eu preciso tratar com você, membro dessa igreja, alguns assuntos. Eu convoquei a igreja para uma assembleia administrativa e nós teremos que observar alguns deliberativos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa narrativa é a primeira vez que encontramos na Bíblia a alusão ao culto. É o primeiro culto que a Bíblia registra. Isso não significa que
Caim e Abel foram os primeiros a cultuarem a Deus por meio de sacrifícios, por meio de ofertas. Não significa, o texto não se propõe a isso. Se observarmos a progressividade das narrativas do livro de Gênesis, observaremos que antes desse ato de culto expresso por Caim e Abel, o ser humano havia caído, houve a queda do ser humano, o ser humano se rebela contra Deus, no capítulo 3 de Gênesis. E a dinâmica é a seguinte: se o homem se rebela contra Deus, o desobedece, inevitavelmente ele se rebela contra o ser humano, contra si mesmo, contra o semelhante. O capítulo 4 mostra o primeiro assassinato da história. Caim mata o seu irmão Abel, o primeiro ato de violência, o primeiro crime, e acontece exatamente após a narrativa da queda do homem, após a introdução do pecado na história do homem. Todo ato de violência é uma rebeldia contra Deus e contra o semelhante. Todo ato de violência contra o próximo, Deus abomina. Culto é vida na vida. Culto é expressão de adoração a Deus, por meio do zelo, cuidado do semelhante. Eu e você temos muito a aprender nessa narrativa a respeito do primeiro culto. E em pouquíssimas palavras eu quero extrair desse texto algumas lições para o nosso crescimento. Primeiro, nem todo culto é aceito por Deus. O primeiro culto, narrado pela Bíblia, tem a aprovação parcial de Deus, pois duas pessoas apresentam ofertas a Deus, culto a Deus, dois irmãos, e apenas um deles recebe a aprovação de Deus. Então, não é todo culto que Deus aceita. Hoje, eu e você estamos aqui reunidos, cultuando a Deus. E Deus, que tudo sabe, conhece o culto que você está apresentando a Ele nesse instante. E Ele avalia, Ele observa, Ele não aceita qualquer coisa. Com que postura você está adorando a Deus nesse exato momento? Onde está o seu pensamento, o seu coração? Você está realmente cultuando a Deus? Com que tipo de entrega? Por que você está aqui nesse lugar? A sua oferta está sendo realmente aceita? O culto seu está sendo aprovado? A gente não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. A nossa vida é um culto a Deus. E ela precisa estar exatamente no centro da vontade dEle, pois Deus não aceita qualquer coisa. A segunda lição que eu tiro a respeito de culto, com base nesse texto, é que culto é mais do que apresentar a Deus ofertas. É ser a própria oferta. Observe que a narrativa deixa bem claro que Deus aceita Abel e a sua oferta. Deus rejeita Caim e a sua oferta. Não há como separar as coisas. Quando você apresenta algo a Deus, quando você dá algo a Deus, se você não se dá a Ele, se você não se doa a Ele, se você não entende ser a própria oferta, seu culto não é aprovado pelo Senhor. Você pode dar seus recursos financeiros, você pode dar a Ele seus dons, seus talentos, você pode dar a Ele o seu tempo,
sua intelectualidade, oferecer a Ele os seus títulos, a sua história. Mas se você não entregar o seu coração, a sua vida a Ele, o seu culto não é aceito por Ele. A terceira lição que eu tiro desse texto é a seguinte: apesar de Deus rejeitar o culto do pecador, Ele não rejeita o pecador. Observe que Abel é apresentado na narrativa como aquele que está fazendo a coisa certa, o culto certo, o culto aprovado pelo Senhor. Para muitos teólogos, a justificativa de que, a respeito da aprovação do culto de Abel e a rejeição do culto de Caim, tem a ver com o tipo de oferta que foi oferecido. Abel, por ter oferecido as primícias dos primogênitos, as gorduras, melhor, dos primogênitos do seu rebanho. Abel é pastor. O mundo já tem profissões definidas quando a narrativa acontece. Ele é pastor de ovelhas, Caim é lavrador. Caim, então, traz do seu ofício a oferta a Deus, traz frutos, traz cereais ao Senhor. Abel já traz a gordura e traz o animal, o primogênito. Há um sacrifício. Aí, para muitos teólogos, a diferença entre um culto e outro tem a ver com derramamento de sangue. Abel trouxe um sacrifício, houve um derramamento de sangue. E Caim não, trouxe cereais. É uma informação bastante conhecida, no entanto, completamente equivocada. Não aceito essas informações de alguns teólogos de maneira alguma. E, aliás, já ouvi aqui do púlpito dessa igreja, pastores pregando, falando exatamente isso. Houve derramamento, houve sacrifício, o culto de Abel, e por isso o culto foi aceito. Houve sacrifício com relação à oferta de Caim. Ele preparou a terra, ele plantou, ele colheu, houve um trabalho, houve uma dedicação, ele trouxe os frutos ao Senhor. Houve sacrifício, houve derramamento de sangue. Mas a questão não é o derramamento de sangue, porque à luz do texto, Deus rejeita Caim, não por causa do tipo de oferta que ele apresenta, mas por causa do coração de Caim, a postura que Caim tinha. Deus foi bem claro no texto, dizendo que havia maldade no coração de Caim, que o pecado o aguardava à porta como uma fera, que poderia destruí-lo, e ele deveria ter cuidado para não se perder. Caim fica extremamente iracundo, mal-humorado, transtornado, muda completamente o seu temperamento, ele fica revoltado com Deus quando é corrigido por Deus. Deus sabia que o coração de Caim era mau, tanto é que logo depois ele resolve matar o seu irmão. O autor aos Hebreus, capítulo 11, verso 4, vai dizer que a oferta de Abel, o culto de Abel foi aceito, pois Abel apresentou um culto pela fé, e foi declarado justo por Deus, o que significa que Caim, naquele instante, não era uma pessoa justa, não era uma pessoa boa. E para corroborar e ser mais incisivo e mais enfático, João, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, verso 12, vai dizer que havia maldade no coração de Caim. Caim era do maligno. Então, o culto que não foi aceito por Deus, não foi em função do tipo de oferta. Esse culto que não foi aceito por Deus, foi em função do tipo de espírito.
a postura do adorador. Ele não era uma pessoa boa. E uma pessoa que é desumanizada. Uma pessoa que deseja o mal ao outro. Uma pessoa que quer, vamos contemporaneizar o texto, cancelar o outro. Bloquear o outro. Limar o outro. Desejar a morte do outro, não importa quem seja. Cristãos que desejam a morte do presidente da nação, por ideologias políticas. Cristãos que desejam a morte de homossexuais. Cristãos que desejam a morte de adúlteros. Cristãos que desejam que o outro seja humilhado publicamente. Cristãos que desejam que o outro seja penalizado por alguma coisa. São pessoas que apresentam a Deus um culto e não são aprovados pelo Senhor. A liturgia pode ser linda, pode ser os melhores cereais, os melhores animais, os melhores sacrifícios. No mundo de hoje, as melhores músicas, as orações mais interessantes, tudo muito bonitinho, muito legal. O cara está cheirosinho, está bonitinho, está pregando o evangelho, está visitando, está discipulando, está fazendo alguma coisa, mas no seu coração há ódio, há revolta. Ele quer que o outro se ferre, ele quer que o outro seja humilhado. O outro é uma ameaça, por isso eu preciso tirá-lo. O baixista chega na igreja, aí tem 3, 4 baixistas. E esse cara que chega na igreja, é baixista, não tem espaço pelos outros. Não quer que o outro toque também. Isso é o quê? O cara que está na liderança de um ministério não quer sair. Quer ficar o tempo todo à frente do ministério. Não quer ser substituído. Não quer que o outro ocupe o seu lugar e faça um trabalho melhor que ele. Não compreendeu ainda que o papel do líder é gerar liderança, ou seja, gerar mais pessoas. Fica chateado quando alguém assume a plataforma, canta, prega, coisa do tipo. É a síndrome de Caim, é da inveja, que dá lugar ao ódio, e por sua vez o ódio gera violência, e dependendo da violência, a morte. Há muitas pessoas mortas dentro de suas famílias, nos empregos, nas sessões de trabalho, nas suas empresas. Há muitas pessoas mortas emocionalmente dentro da igreja, porque há Caíns que querem diminuir o brilho, há Caíns que querem ofuscar o outro, não querem dar o espaço para o outro. Há espírito de competitividade, há espírito de comparações. Esse culto Deus não aceita. Então, se há algum sentimento no seu coração, meu querido irmão, de inveja com relação a alguém, se você nutre mágoas, ressentimentos, porque o outro está fazendo a coisa certa e você está fazendo errado, lamento, seu culto não é aceito por Deus. Mas Deus ama você apesar de você, apesar do seu pecado. E Deus sinaliza para você, leva você à reflexão, pergunta a você, por que você está bicudinho? Por que você fez beicinho? Por que você teve um ataque de pelanca? Por que você deu pulinhos, gritou, choramingou, resmungou?
Em Caim, Deus está falando, analise a razão da sua fúria. Por que você mudou de comportamento? Caim, o corpo fala, o seu rosto está dizendo para mim que você não está bem. E eu sei o que está dentro do seu coração, eu sei porque você não está bem. É porque eu disse não para você. O primeiro culto da Bíblia, apresentado pela narrativa bíblica, é extremamente contemporaneizado. Uma das maiores dificuldades da nossa geração é não saber lidar com o não. Diz não para alguém. Pois nós somos a geração do tudo pode. Não há limites. Tudo é permitido. É uma geração que não quer passar pelo processo de disciplina. É uma geração que os pais educam os filhos fora da realidade, dentro de uma bolha. É uma geração que não sabe lidar com perdas. Aí, quando vem alguma perda, na adolescência, na juventude, começa a ter crises suicidas. Pensa excessivamente na morte. Não sabem lidar com o sofrimento. Tudo começa em casa, quando os pais são permissivos, são protecionistas, não colocam limites, não corrigem, não dizem não explicam o porquê do não. Aí a gente tem um bando de gente, na atual conjuntura, extremamente vulnerável emocionalmente. Precisamos dizer não, Deus diz não. Deus diz sim, mas Deus diz também não. Quando a coisa está errada, a gente tem que falar que está errada. E explicar por que está errada. Deixar bem claro isso, que há consequências. E podem ser consequências terríveis. Caim não quis dar atenção a Deus, a correção, não quis passar pelo processo de disciplina. Deus foi claro para ele, o pecado está à porta, é uma fera, está aguardando só você sair. Se você não se dominar, vai dar ruim. Governe a si mesmo. Ele não teve essa competência. Preferiu dar atenção à sua raiva, à sua fúria, ao seu ódio e cometeu o assassinato. Querido irmão, querida irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai evitar que você cometa bobagens. Ele já lhe conferiu o direito, a responsabilidade de fazer escolhas. E se você não governar a si mesmo, você vai prejudicar não apenas a si, mas todos que estão à sua volta. Principalmente aqueles que são vistos por você como uma ameaça. Você é um cara mal resolvido, enxerga no outro algo que gostaria que você tivesse, você não tem, e talvez você até poderia ter, mas você não está a fim de se preparar para conquistar, aí você fica revoltadinho, chateadinho, e quer que o outro morra, quer que o outro desapareça, e por aí vai. Ao invés de ver o outro como uma escola, como uma referência, e ter a humildade, poxa, eu quero fazer o mesmo que esse cara faz, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa exemplar. Não, aí você prefere continuar como você está, fazendo as coisas do seu jeito, sendo essa desgraça que você é. Aí você vai e diz assim, mas pastor, você não entende, o senhor não entende, porque talvez não seja uma pessoa especializada no corpo humano, sabe, você não é alguém especializado em genética, eu sou assim mesmo, eu sou terrível. Claro, não precisa ser especializado em genética para a gente saber que temperamento se herda. Agora, comportamento se escolhe, meu camarada. Você pode ser sanguíneo, você pode ser melancólico, você pode ser extrovertido, introvertido, isso é bênção, não é maldição. Louvado seja Deus por todos os tipos de temperamento. Agora, comportamento se herda. E todo mundo fica enfurecido, todo mundo fica iracundo, todo mundo tem sentimentos negativos, mas todo mundo pode se controlar e fazer sempre o bem e não o mal. Então, se controle em nome de Jesus. Você é o que é porque você quer ser assim.
E quando você diz, eu sou assim mesmo, você está dizendo, eu não quero mudança, coisa alguma. Aí você vive assim, de aparência, e prejudicando os outros. Mas Deus ama você. Deus ama os Caíns. Deus me ama. Deus ama você também. E por isso, por nos amar, Deus sempre quer nos proteger. E foi isso que Ele fez com Caim. A continuidade do texto bíblico mostra Caim arquitetando a morte do seu irmão Abel. O faz, o mata. E Deus coloca em Caim um sinal. Aí, abrindo um parênteses, aí os crentes desequilibrados, inférteis, gente que não pensa, os infrutíferos, os que dão motivo para a sociedade nos criticar, ficam preocupados com que tipo de sinal Deus botou na testa de Caim. Estou cansado dessa pergunta. Você é convidado para um debate, você é convidado para uma conversa, uma roda de conversa, sobre questões bíblicas. Aí, curiosidade bíblica, abre para a igreja. Aí sempre vem um espírito de gente que não pensa. Qual é a marca de Caim, né? Qual é o sinal, pastor? Não aprendeu a ler a Bíblia ainda. Não sabe interpretar metáforas. Não sabe contemporaneizar o texto. A preocupação aqui do texto é só uma: a proteção divina sobre a vida de Caim. O assassino recebeu uma marca que o identificava diante das outras culturas, diante da outra sociedade. Ninguém podia tocar no cara. O que Deus está querendo sinalizar para a gente, apesar do erro do pecador, Deus o protege, Deus quer o seu bem. Deus é diferente dos seus servos que escolhem o mal. Ele sempre quer o bem. É o mesmo teor da pergunta com relação ao fruto do proibido. Se você perguntar a uma criança na igreja qual fruto que a Eva comeu, o que ela vai responder? E por que vai responder maçã? Quem ensinou isso? Podia ser uma jaca, por que não? Qual é o fruto? Desobediência. Qual é a marca de Caim? Proteção. Sentido figurado. Ei, leia a Bíblia com inteligência, pelo amor de Deus. Pensa um pouquinho. Controle-se, irmão. Nós estamos prestes a ter a pior eleição da história do Brasil para presidente. A pior. Será um Deus nos acuda. Eu espero não ter o desprazer. Eu já não acompanho redes sociais, talvez seja por isso que eu não sofro tanto. Mas eu espero não ter o desprazer de chamar você para conversar, porque pessoas da comunidade ou da nossa própria igreja me procuraram para dizer que você, lá nas redes sociais, está expressando ódio, com palavras, com vídeos, defendendo a sua ideologia política. É um direito seu defender quem você quiser, a ideologia que você quiser, é um direito seu. Mas é um dever seu respeitar a todos. 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 Aqui nessa igreja eu fui criticado como comunista, como socialista. Os caras não sabem nem quem eu votei nas últimas eleições. É um direito meu, é um direito seu, votar em quem você quiser. E é um direito do outro, se posicionar. É um direito seu também. Respeitemos isso. Pois, durante esse período de eleição, eu tenho certeza absoluta, o culto de muitos não será aceito pelo Senhor. A ódio no seu coração, a raiva,
controle-se, em nome de Jesus. Controle-se, 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 controle-se. Muita calma nessa hora. Paz, o pecado está à porta para devorar você. Você aceita ou não? Em nome de Jesus, paz, 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 paz sobre a sua vida. Você é do bem, ei, você é do bem, ei, você é do bem. Crente, você é do bem. Nada de violência, nada de arma nas mãos, nada de assassinar o outro, nada de abortar o outro, nada de humilhar o outro, nada de inveja, nada de safadeza. Em nome de Jesus, ei, você é crente, crente em Jesus. E o culto seu, Deus quer aceitá-lo. Para tanto, Ele deseja que o seu coração esteja em perfeita sintonia com a vontade dEle. Senão, não vai rolar. Seu culto é aceito por Deus? Sua vida, que é culto a Deus, tem sido aceita por Deus? Caim ou Abel? Culto aceito ou rejeitado? Espero em Deus que sejamos aprovados na arte de cultuá-lo. Aleluia, louvado seja Deus. Sejamos verdadeiros adoradores. Vamos orar. Pai, que no nosso coração, Pai, não haja espaço para sentimentos nocivos. Nós aceitamos a sua correção. Nós aceitamos o seu não, os seus limites, a sua censura, a sua crítica. O Senhor sabe quem somos e o que fazemos. Nós não queremos ser arrogantes como foi Caim, que teve a oportunidade de se tratar, de se corrigir, mas não quis fazê-lo. Longe de nós tal comportamento. Pessoas, quando sinalizam as nossas falhas, são bocas do Senhor ao nosso coração. Quando o cônjuge fala, quando os filhos falam, quando os amigos sinceros falam, quando eles nos exortam, que a gente não queira se defender, que a gente esteja desarmado, tão somente para aprender a desaprender, a fazer diferente, a ser gente conforme a sua vontade. Nós não queremos que o ódio nos domine, nós não queremos violentar ninguém com palavras e atitudes. Queremos abençoar a todos, pois este é o culto que é aprovado pelo Senhor. Muito obrigado, Pai amado, pela sua palavra exposta nessa manhã, e que essa igreja aqui reunida seja a comunidade da paz, não da violência, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu tenho alguns assuntos para tratar com vocês. Conforme convocação prévia, foi agendada uma assembleia administrativa para esse instante. Conto com a presença, a participação de todos os membros da igreja e novos convertidos, aqueles que pretendem ser membros da igreja. Se retirem só por força maior, tá bom? Quanto aos visitantes, você que está conosco nessa manhã, fique à vontade. Nós trataremos assuntos administrativos doravante, tá bom? Se você quiser permanecer conosco, será um prazer, tá? Eu vou estar orando ao Senhor, finalizando a celebração, também a transmissão, a live nesse instante. Nós iremos tratar então de assuntos administrativos. Você que nos acompanhou até aqui, que adorou a Deus conosco até aqui, que Deus o abençoe, que você tenha uma excelente tarde, e se puder, esteja conosco logo mais presencialmente, se não for possível, nos acompanhe pelo nosso canal no YouTube, que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela celebração, pelo culto ao Senhor até aqui. Obrigado por tudo que o Senhor permitiu que experimentássemos, um tempo de comunhão, um tempo de reflexão, um tempo de consagração. Agora peço a sua bênção sobre todos aqueles que nos acompanharam até aqui,
pela internet, que o Senhor os abençoe. Peço sua bênção também sobre a sua igreja, que aqui está reunida. E peço que haja sabedoria, inspiração do Senhor, para que a igreja analise os deliberativos que serão expressos nessa manhã e tomem a decisão certa, segundo a sua vontade. E é em nome de Jesus que eu oro. Agora, Pai amado, que o seu imensurável amor, a graça salvadora de Cristo Jesus e a preciosa consolação do seu Santo Espírito esteja conosco e com todo o seu povo espalhado sobre a face da